O que proíbe o sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras, aquilo que acabamos de falar. Então entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não há obscenidade, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, aquelas piadinhas com conotação sexual, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Então aqui fala também da maneira da gente se portar, de pensar, a atitude que nós temos em relação à área sexual. Quando Deus criou o homem ali no Jardim do Éden, né, primeiro criou o homem. E Deus havia criado todos os animais, macho e fêmea. E Deus deu a ordem para Adão dar o nome a todos os animais. Então, Adão viu que tinha macho e fêmea, né? Mas partiu de Deus a ideia. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, ou lhe farei, uma auxiliadora idônea. Isso é bastante bonito de ver, essa auxiliadora idônea, né? Porque Deus poderia ter criado apenas uma fêmea para o homem. Mas ela, na origem da palavra, Ezer, que é em hebraico, essa auxiliadora idônea, a mulher, ela tem a mesma identidade do homem em relação à criação, né, como um homem. No entanto, ela é diferente em função, né, e habilidades. De maneira que a mulher foi criada para o homem de maneira a completar o homem. E isso é o que é mais maravilhoso, porque ela não teria só a função como os outros animais, as outras fêmeas, de reprodução, né, e multiplicação da espécie, e preservação da espécie. A mulher foi dotada de capacidades muito maiores, de maneira que ela complementa o homem, de uma maneira que os dois têm mutualidade, os dois se completam. E é de uma forma muito bonita isso. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Veja que interessante, esse mandamento é dado lá no Éden, né? Mas Adão não tinha pai nem mãe, né? Mas foi dado como um princípio. E o interessante desse princípio, o fundamental desse princípio, é que eles se tornam uma só carne. Eles se tornam um só. Por essa completude entre o homem e a mulher. Vamos adiante. Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se. O sexo no casamento é expressão de intimidade, meio de multiplicação, ato de entrega e exclusividade. No começo da igreja, os gnósticos associaram a relação sexual entre o marido e a mulher como a razão da queda. Eles diziam que o pecado original foi o ato sexual deles. E isso, de certa maneira, permeou muito a cultura, de que a Igreja Católica também colocava a castidade como algo muito superior, né? E também que a relação sexual era mais para a procriação. Então, há não muito tempo atrás, décadas ou um século passado, tinha muito essa conotação, né, de que o relacionamento sexual dentro do casamento era apenas para a procriação, né? E longe disso, como Deus criou para a completude
para ser completo, para um completar o outro. Vamos adiante. Mas, com a queda, houve todo um desvirtuamento, né? Houve todo um manchar de algo tão bonito que Deus criou como um presente para o homem e para a mulher, né? O dom presente do sexo, que deveria ser exclusivo dentro da aliança matrimonial, passou a ser buscado fora do casamento. Adultério, prostituição e promiscuidade. E tudo isso tem consequências seríssimas, consequências eternas, né? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, a questão da pureza sexual ou da castidade, como a gente falou no começo, ela tem consequências para essa vida e para a vida eterna. Por isso é tão importante colocar a centralidade disso, da relação sexual, da união sexual, dentro daquilo que Deus planejou lá no Éden, dentro do casamento. Adultério, relação sexual fora do casamento. Já no princípio foi dado leis para isso, né? Se o homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, homem e mulher com quem se deitou. Eliminem o mal de Israel, do meio de Israel. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13:4. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, a raiz, né, do adultério é o nosso coração pecaminoso. A nossa tendência pecaminosa, o nosso coração deformado pelo pecado, ele leva ao adultério. Mas não somente isso. A cultura do mundo, ela é muito forte. Ela traz muitas... e Satanás usa muito, né, a cultura como um meio de desfigurar ou de descaracterizar aquilo que Deus propôs, o propósito verdadeiro de Deus para o casamento. A gente tem visto massivamente como as músicas, hoje em dia, principalmente, né, sofrência, né, como é chamada essas músicas sertanejas, né, falam muito sobre infidelidade, né? As novelas apresentam isso continuadamente, né, como algo normal, algo que acontece frequentemente, certo? Os romances, os livros, as músicas, a arte, ou seja, a cultura, ela estimula que haja relações sexuais fora do casamento. E isso é muito forte, isso entra dentro da igreja também. Nosso coração pecaminoso e a força da cultura, né? Então acontece, por isso, vamos ver mais adiante. Adultério. Desculpa. Outro pecado sexual é a fornicação, ou seja, a relação sexual fora do pacto matrimonial, fora do casamento, né? E aqui talvez seja um dos que mais frequentemente acontece com os jovens hoje em dia, né? Os jovens estão tendo relação sexual muito cedo, muito precoce, e com inúmeros parceiros, inclusive, né? Mostrando que virou algo banal, né? Aquilo que Deus fez para que ser como um pacto, né, dentro do casamento, aquela união conjugal, aquilo que Deus fez para ser íntimo dentro do casamento, ele se torna desvirtuoso,
né? Ele se torna banal. As pessoas estão tendo, muitas vezes, relação sexual simplesmente pelo fato de experimentar, diferenciar. E aqui, muitas vezes, já ouvi psicólogos falando, né, de que tem que experimentar para ver se há compatibilidade com o parceiro. Né? Como? É um test drive, né, para ver se aquele vai ser um bom parceiro para ela. Né? Veja a que ponto chega, né, o desvirtuamento. E isso está entranhado, né, na nossa cultura, na nossa mente. E nossa mente é enganosa, nosso coração é enganoso. Então, por isso é bastante relevante a gente estudar sobre isso, a gente aprender sobre princípios de Deus. Né? E existe uma pressão social muito grande em cima dos jovens solteiros, principalmente, para que eles experimentem rapidamente o sexo. E dentro das igrejas, muitas vezes, se casa muito cedo também, justamente por causa dessa ansiedade, né, de resolver essa questão sexual. Né? O Brasil, né, eu tive uma pequena experiência de morar fora do Brasil, na Espanha, e a sexualidade ou a sensualidade não é tão exacerbada como no Brasil. O Brasil, por causa de ser um país tropical, com exceção de Curitiba, né? Curitiba está fora do tropical, é um país quente, né? Um país quente onde as pessoas se vestem com menos roupa, as danças são mais exuberantes, o samba e tudo isso. Né? Então, todas essas coisas fazem a sexualidade muito mais exacerbada, muito mais potencializada, fazendo com que as pessoas pensem que isso é a razão da vida delas. Né? E muitas caem em pecado justamente por esse desejo exacerbado, por essa tensão exagerada sobre algo que faz parte, mas não é o todo. Né? A relação entre o homem e a mulher dentro do casamento é muito mais do que apenas o sexo. Né? O sexo é apenas uma parcela, talvez a menor. Se um homem achar... Podem perguntar, interromper, complementar. Eu sei que o tema é meio cabuloso, né? Vai lá, pastor, por favor. Perfeito. Né? Esse significado de são dois, mas serão um só, isso nos lembra a natureza da Trindade. Que é três, mas são um só. Um só. Né? Então, a própria relação do casamento é uma relação que reflete o que a Trindade é. Talvez seja uma das únicas relações na Terra que reflete aquilo que se almeja, né? Aquilo que chega perto do que é a Trindade. Né? Maravilha. Que é uma aliança inseparável, né? Que é uma relação de entrega mútua que existe entre a Trindade, que ambos são um só. Né? Maravilha. Então, resgatar esse significado do que é o sexo como uma aliança, como a união onde os dois se tornam um e assim expressam o que a Trindade é, a gente vai valorizando, né? Maravilha. Aquilo que Deus almejou para essa relação, que não pode ser banalizada. Isso. Não posso entregar meu corpo para qualquer um. Né? Porque é um ato de entrega, é uma aliança que eu estou fazendo ali com a pessoa que eu amo. Né? Maravilha. É até curioso que a Bíblia ela é muito sutil e ela trata o sexo de maneira muito nobre, porque ela não usa termos banais para falar dessa relação. Né? Ela fala de o homem conhecer as pessoas. Conhecer, exato. E essa palavra conhecer é a mesma palavra para conhecer a Deus. É a mesma palavra que utiliza para eu conhecer a Deus, é a palavra para a relação de um homem e uma mulher. Maravilha. Então, engrandecer esse significado é a resposta para a banalização que a gente faz. Perfeito, perfeito. Pode falar, irmão. Eu vi uma vez uma matéria que falava que quando uma pessoa tem relações com outra, gera uma troca de material genético. E conforme ela vai se envolvendo com várias outras pessoas,
Uhum. essa troca fica cada vez mais intensa. Uhum. E aí, conforme vai passando o tempo, ela não consegue achar uma pessoa Uhum. certa, digamos assim, Uhum. né? Uhum. Pra manter um relacionamento duradouro. Sim. Porque ela busca nos parceiros Uhum. partes do que ela coletou dos seus Uhum. antigos parceiros. Sim. Isso. Eu entendo o que você está dizendo e faz sentido, porque, né, numa relação é algo. Não existe nada mais íntimo, né, numa relação entre um homem e uma mulher. Nada mais íntimo que isso. E quando você. Certo pastor uma vez usou o exemplo, ele colou um papel de uma cor num papel branco. E aí, depois que ele colou, ele separou. E um papel de um lado tinha parte da cor e o outro tinha parte da outra cor, né? Então, ficou o pedaço de um e de outro, né? Isso que quer dizer. Na verdade, o que acontece é que a nossa alma vai sendo dilacerada, a nossa alma vai ficando fragmentada. Aquilo que poderia ser pleno passa a ser parcial. Teria, assim, um meio de se regenerar a ponto de cortar essa ligação espiritual entre os parceiros, de alguma forma? Quando nós nos tornamos novas criaturas, nós somos novas criaturas. O que passou, passou. Né? Nós somos limpos por Deus. Essa obra é regeneração. E ela precisa acontecer na nossa mente também. Com aquilo que o pastor falou, trazer o sentido original. Isso se renova. O próprio Espírito Santo faz novo todas as coisas. Então a gente não precisa ficar preocupado com o nosso pecado, porque ele foi deixado lá na cruz. Ok? Então o nosso pecado é deixado na cruz, para viver uma nova vida, novidade de vida. E o importante é ressignificar. Nós somos bombardeados pelo mundo de maneiras muito feias. As crianças aprendem, os adolescentes aprendem a questão da sexualidade de uma maneira feia, totalmente desvirtuada. Tá? O que a gente precisa é buscar o sentido que o pastor falou, de algo puro, de uma união pura, de uma união entre um homem e uma mulher dentro daquilo que Deus determinou, dentro do casamento. Vamos lá? Acontece as pessoas virem a Cristo nessa condição, né? Não são casados, né? Mas a partir do momento, só um momentinho, a partir do momento em que elas começam a compreender o propósito de Deus para o casamento, elas procuram se regularizar. Esse é o caminho natural, né? O que não pode permanecer, porque significa que você não entendeu o propósito de Deus para o casamento, né? Então acontece. Pode falar, presbítero, por favor. Quando você se converte, você aceita Jesus, se torna uma nova criatura, algumas atitudes é muito importante a gente tomar, porque às vezes a gente pega parte dos ensinamentos das Escrituras e quer que Deus resolva todos os problemas da gente, mas a gente tem uma certa responsabilidade. Eu tenho, por exemplo, alguns amigos que tentam mudar de vida, que vivem na igreja, e se arrependendo, mas os amigos são os mesmos, né? E daí fala, mas eu não consigo sair desse emaranhado, né? Alguns falam em conversão e falam em renovação de mente, esse tipo de coisa, esse tipo de ensinamentos que as Escrituras ensinam, e a mente da pessoa tem que trazer uma transformação, né? Porque senão daí a pessoa fala assim, eu quero tornar uma nova criatura. Mas os hábitos os hábitos são realmente necessários na vida da pessoa. Então, por exemplo, um camarada que traiu. Mas aí os amigos dele é tudo pessoas que traem. E ele só está envolvido com esse tipo de pessoas. Com pessoas que bebem, mas só que andar no bar. Jesus vai mudar a minha vida. Você tem que mudar. Eu falei para uma rapaz um dia, eu falei, olha, você para largar da bebedeira, você tem que largar os amigos que bebem. Não é discriminação, não é que ser melhor que as pessoas. Mas você precisa de mudar algumas atitudes. Claro. Né? Então, realmente, respondendo a pergunta da irmã dele, há uma regeneração
Maravilha. Salmo 1, né? Não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Né? A Bíblia nos orienta a não parar ali, não ficar ouvindo, né, aquele tipo de conversa. Homossexualidade é algo que a gente vê se desvirtuou tanto ao ponto de, né, terem, né, vários tipos, né, de experiências sexuais e denominar nomes para essas experiências sexuais, né? Não se deite um homem com quem, não se deite um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante, Levítico, uma lei levítica lá do Antigo Testamento, né? Mas também Paulo vai falar no Novo Testamento, porque isso era comum desde o princípio, né? A prática homossexual. Mas vejam que quando eu falei de Gênesis, quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher com características muito especiais, muito relevantes, para que complementasse o homem, né? Então, homem com homem não ia dar certo isso, porque não complementa, não vai cumprir aquela função que Deus determinou em Gênesis. E aí a espiral vai só descendo, né? Vai só descendo, né? A bestialidade, né? A relação sexual com animais, né? Há países, hoje o Brasil já existe leis que proíbem qualquer coisa desse tipo, né? A maior parte dos países, mas tem países que não proíbem. Tá? Qual é a solução, né, para nós que cremos em Deus, buscamos a vida com Deus? É a graça é o remédio, né, dado por Deus. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, então nós temos uma capacitação que é dada por Deus pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, tá? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. Então esse é o nosso chamado, nossa vocação, participarmos da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, dessa cultura mundana, de tudo isso que desvirtua aquilo que é para ser bonito, aquilo que é para ser prazeroso, aquilo que é para ser nobre dentro do casamento. Castidade e celibato. E aqui é interessante, né? Porque alguns, como Jesus está falando, alguns são eunucos porque nasceram assim, né? Por um problema genético. Outros foram feitos assim pelos homens, né? Os reis tinham os eunucos, né? E castravam esses homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite, né? Nós temos exemplos de homens que permaneceram no celibato, que não tiveram esposa, que não tiveram relações sexuais, né? Jeremias, Deus ordenou ao profeta: não tomarás mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. João Batista, né? Seu estilo de vida austero, né? E sua dedicação exclusiva à missão profética indicam que permaneceu casto. O apóstolo Paulo, ele declara que permaneceu solteiro e via nisso uma vantagem para servir a Cristo sem distrações. Ele chama isso dom, carisma de Deus. O próprio Jesus viveu casto e celibatário, totalmente dedicado à missão redentora, né? Existem muitas viúvas, né, que quando o esposo falece, elas permanecem castas, né, e no celibato, né? Mas isso é um dom de Deus, uma habilidade que Deus dá para a pessoa, né, suportar essas tentações, os desejos, manter de acordo com a castidade. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, né? Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Ali o noivo correndo para a noiva, né? Desesperado, né? Então, é claro, né, que o casamento é um meio de que o homem e a mulher podem, né, experimentar ali
né, os seus desejos sexuais, né, dentro do casamento. E aqui pode aparentar que Jesus está expandindo o conceito, né, de pecado, né? Quando ele diz não matarás, daí né, um dos 10 mandamentos ali, não matarás, quem odeia seu irmão é assassino. Então Jesus parece que está, né, amplificando isso, né? Não só a pena matar, né, mas se eu falar mal se eu odiar o meu irmão, né, eu sou assassino. Ele não está ampliando, né, o conceito de pecado. Nós é que muitas vezes reduzimos para encaixar o nosso pecado, né? Muitas vezes nós reduzimos, não adulterarás. Não, eu não adultero, né? Mas se eu olho pornografia, eu adultero. Se eu olho uma mulher com um desejo, eu adultero. Se eu olho um homem, né, a mulher olha um homem com desejo, adultera no seu coração. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-lo, já cometeu adultério com ela no seu coração. E Jesus fala isso para os fariseus. Os fariseus tinham simplificado muito para encaixar a santidade deles, em todas as áreas. Não, eu cumpro todos os mandamentos, mas não no coração, que era o mais importante, que Jesus queria que o coração daquela pessoa se convertesse. E aí, pornografia. Talvez essa seja uma das ferramentas mais usadas por Satanás, né? Para desvirtuar tudo aquilo que Deus criou, né? Então, hoje nós temos nas redes sociais uma proliferação, né, na internet de uma forma geral, mas principalmente nas redes sociais, uma proliferação enorme de conteúdo pornográfico ou de conteúdo sexual ou soft porno, que não é, né, mulheres com roupas sensuais, é pornografia também, né? Não é porque ela não está nua, né, que não desperta desejo, né? E ali uma estatística, né? 75% dos homens cristãos relatam ver pornografia em algum nível. 40% das mulheres cristãs relatam o mesmo. E isso é um dado que vem aumentando o número de mulheres que consomem pornografia, né? Uma coisa que era muito mais ligada a homens, né? Hoje as mulheres estão usando muito mais. Mas o que é isso? É o nosso coração e a cultura do mundo. São esses dois pontos, guardem sempre, né? O coração, que tem a tendência pecaminosa, e o mundo, que tenta colocar isso. Satanás, ele não quer o amor bonito, o sexo dentro do casamento, como Deus instituiu. Ele quer sempre desvirtuar, ele quer sempre colocar uma maneira distorcida daquilo que é para ser bonito, né? Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Então aqui um cuidado redobrado com redes sociais. Crianças tendo acesso à pornografia. Então tem que cuidar, tem que cuidar. E a pornografia é um vício, como a droga. Ela tem características neurocerebrais, né, cerebrais, de dopamina, né? Ela libera dopamina, né? E a dopamina é viciante, né? Então é o mesmo caminho das drogas, a mesma dependência. A pornografia causa o mesmo problema. O nosso cérebro não interpreta se aquilo é real ou não. Os efeitos bioquímicos no cérebro são semelhantes, né? Por isso é tão perigoso, tão nocivo e tão destrutivo a pornografia. E a gente tem que vigiar, porque o nosso coração, né, e o mundo e Satanás querem destruir a nossa pureza. Qual é o melhor caminho? É o que a gente está fazendo aqui hoje, né?
Buscar a perspectiva bíblica relacionada ao casamento, aquilo que o pastor falou, de trazer o sentido original da união dentro do casamento, né? Os dois se tornarem um só, se tornarem uma só carne, aquela relação pactual, né? Sexo como um dom usado corretamente agrada a Deus, né? Sexo fora do plano de Deus é pecado e destrói a pureza e relacionamento com Ele, afasta, né, o relacionamento com Deus, esfria o relacionamento com Deus, prejudica a comunhão com Deus, né? Era isso. Sempre os meus encerramentos são assim, abruptos. É abrupto, não tem conversa.